Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim para a gente analisar clima e tempo que vem por aí. Duas importantes informações. A primeira é a queda de temperaturas, que já começou a ser registrada em parte do país e deve continuar aí nos próximos dias. E a segunda é a estiagem, uma estiagem que no sul do país já vem durando alguns dias e deve persistir ainda por mais pelo menos uma semana pela frente. A gente vai conversar agora com o Francisco de Assis Diniz, lá do INMET, meteorologista do INMET. Está aqui com a gente o Francisco, já para nos ajudar a entender o que vem por aí em termos de clima. Seja bem-vindo, viu, Francisco? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E, claro, quero saber dessas novidades, Assis. Vamos começar detalhando um pouquinho do frio. Já é uma segunda massa de ar frio que está chegando no Brasil nos próximos dias, certo, Assis? Tem uma já atuando no país. Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. É o frio que está sobre Minas Gerais, né? Ainda causando temperaturas baixas em Minas, Espírito Santo, até o sul da Bahia, também Rio de Janeiro, né? Aqui também no Distrito Federal tem influência do ar frio, por baixas temperaturas. Esse frio já estava aqui, né? Tinha chegado no Brasil durante essa semana, né? Pegando mais a região sul do Brasil. Agora está previsto chegar outro frio lá para domingo, para segunda-feira, chegando exatamente na região sul. Mas, porém, a gente vai ter a chegada de uma frente fria aí, um sistema frontal no Rio Grande do Sul, entre hoje à noite para amanhã, Alex, que vai causar chuvas bem significativas até em algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul. Temperaturas elevadas, muito calor na região sul, né? Temperaturas hoje previstas de 34 graus no Rio Grande do Sul, 32 em Santa Catarina, 33 no Paraná, e essas temperaturas altas daí vai fazer com que haja um forte contraste de temperatura horizontal sobre a região sul, com a chegada dessa frente fria, precedida de uma massa de ar frio na retaguarda dessa frente fria, Alex. Ô Assis, mas essa frente fria ela não vai avançar, né? Não, ela não vai avançar, ela vai lentamente causar chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o vento vai deslocar para o oceano, vai empurrar para o oceano, né? Que os ventos estão impedindo a chegada das frentes frias para a região sudeste, né? Existe um abaixamento de pressão sobre a região sudeste, impedindo a chegada de frentes frias, e daí faz com que haja esses dias de estiagem, como você falou, e a gente vai ter um estiagem aí algo de 8 a 10 dias pela frente, entre a região sudeste, parte de São Paulo, pegando o estado da Bahia também, Espírito Santo, e indo aí no decorrer da próxima semana essa estiagem, Alex. Muito bem. Bom, vamos ver os detalhes então, Assis. O que você prefere começar mostrando a Com situação dos você. últimos dias? Pode ser? Como é que é? Vamos ver a situação dos últimos dias, onde choveu, onde não choveu? Tá. Vamos apresentar aqui como é que está a situação aqui dos mapas, né? Vamos chamar aqui. Eu vou ter uma carta aqui, mas eu vou mudar a condição aqui. Então, se a gente vê aqui, as chuvas ocorridas nos últimos 5 dias durante a semana até ontem, Alex, como a gente tinha falado, né? Ia dar uma diminuição na precipitação na região do Mato Piba, né? Diminuiu bem as chuvas no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, também já ia diminuir bastante também aqui na Bahia, né? Diminuiu no norte de Minas, persistiu chuvas entre Goiás com Mato Grosso, né? Na região sul já tinha passado à frente, né? Então ficou sem chuva durante esses dias também na região sul e também até o Mato Grosso do Sul, né? Há uma condição de mudança agora para, como eu falei agora, para esse final de semana aqui, pegando chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? A gente vê aqui, Alex, que a chuva mais concentrada, né, na parte central do Brasil, entre Mato Grosso com o estado do Goiás e algumas áreas da parte oeste aqui, do oeste do Tocantins. Mas essa situação que a gente viu, por exemplo, aí em Goiás, ela vai parar, certo, Assis? O que a gente vai ver daqui para frente é uma Essa escassez de situação chuva. agora aqui, essa situação aqui agora vai dar uma parada, Alex. Se a gente chamar aqui
um dia, ó, a chuva de ontem, né, já parou bastante aqui, né, entre parte do Goiás com Minas e a Bahia, né. Então, ela vai dar uma parada aqui. Se a gente for, a gente chamar aqui agora a previsão de chuva pela frente, a gente vai ver que vai haver uma mudança bem significativa, né. Então, isso aqui é para hoje, né, já começando a diminuir a precipitação aqui entre Bahia, Minas, Goiás e São Paulo, está diminuindo, e a chuva chegando aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquela frente fria ativa chegando aqui no Rio Grande do Sul. Chuvas intensas, mais volumosas, né? Vamos dizer assim, no Uruguai e Argentina para acontecer, para ocorrer. E atrás dessa frente fria que vem a massa de ar frio, certo? Ela está avançando lentamente, né? Porque os ventos não deixam avançar muito, né? Mas ela vai ficar tangenciando, pegando a parte sul do Rio Grande do Sul aqui, ó. Ela vai ficar pegando mais aqui o extremo sul do Rio Grande do Sul. Tá. E como é que ela... Depois aqui... tá. Entre amanhã e a noite para o domingo, ela dá uma avançada, né? Aí já pega a região sul, grande parte ali do estado do Rio Grande do Sul, a parte oeste ali da Argentina causando chuvas bem intensas, né? Também no Uruguai bem intenso, né? Devendo formar uma baixa pressão para o oceano. Depois a gente vai ver pela frente que ela vai avançando lentamente para a parte, deslocando lentamente para a parte norte, né? Mas vê que ela fica mais concentrada no estado do Rio Grande do Sul, Alex. Uhum. Depois é que ela vai avançando aí, mas vai diminuindo a precipitação. Mas ela vai causar chuva também. E boa parte da frente fria se dirige para o oceano, né, Assis? Ela se dirige para o oceano, né, a parte mais intensa, né, mas ela vai causar chuvas isoladas em Santa Catarina e no Paraná também. Causa chuva isolada, vai causar pancada de chuva também isolada no Mato Grosso do Sul, também porque está muito quente, né? Então causam algumas pancadas de chuvas isoladas de maneira até significativa, mas de maneira rápida. Uhum. Não vai ser muito tempo e não tão persistir muito tempo, né? Então a gente vê que depois ela já avança bem para norte pelo litoral e aí já passa a condição de chuva na região sul, né? E é nesse então, momento, a chuva no Rio Grande do Sul, que a frente fria chega, Assis? Que a massa de ar frio chega? Vamos ver a massa de ar frio. Então a gente vê que na condição de chuva, Alex, que Paraná está precisando de chuva agora, né? Tá. A gente vê que tinha uma melhor condição de chuva do semana para o Paraná, mas essa agora só é praticamente só um dia de chuvas isoladas que deve acontecer no estado do Paraná. Então, somente um dia de chuva isolada no domingo que deve acontecer essa chuva, domingo para segunda-feira, e cessa. A gente percebe, né, Assis, que Cessa porque... A gente percebe que grande parte do país fica sem chuva, né? Exatamente, grande parte do país persiste a estiagem, né? Entre a Bahia, parte do Tocantins, grande parte do Goiás, né? Vindo até São Paulo também, Minas Gerais, Espírito Santo, ficando sem chuva, né? Depois fica chuva no Espírito Santo devido à chuva no litoral, né? O Espírito Santo e Rio de Janeiro causa chuva, mas para o interior não causa chuva não, né? A gente vai ter chuva para o leste de São Paulo, né? O interior de São Paulo pode ter chuvas isoladas aí de maneira rápida na segunda-feira, né? Mas chuvas isoladas e passando rápido, né? Depois ficando sem chuva novamente. Isso aí é quando, Assis? Essa condição? Esse aqui já é na dia 13. Dia 13, e aqui já é no dia 14, né? No dia 14, aí volta de novo a começar a formar o outro sistema lá na região sul, né? Entre o Paraguai com a região sul, né? Aí esse já traz uma melhor condição de chuva lá para o Paraná. Esse na próxima semana aí já tem uma melhor condição de chuva para o estado do Paraná com Santa Catarina, né? Para condições de pancada de chuva de maneira bem significativa. Mas a gente percebe que não é uma formação, não é uma formação tradicional, né, Assis, comum, né? É uma formação desorganizado, né? Está tentando depois organizar uma frente fria novamente na região sul, lá pelo dia 16 ao dia 18, né?
que deve subir e fazer a mudança da condição de tempo para cá, para a parte sudeste do Brasil, Minas, Bahia e Goiás, com Tocantins mudando a condição de tempo, né? Mas isso ainda vai ser ainda lá pelo dia 18 para acontecer isso, Alex. Se a gente for ver aqui na chuva da semana, a gente vai ver que durante esses dias, final de semana, a próxima semana, ó, então praticamente persiste a estiagem entre Bahia, Minas, indo até São Paulo e parte leste do Goiás, causando essa estiagem, né? Depois a gente tem chuvas aqui, chuvas até um pouco significativas no leste de São Paulo, né? Mas é a frente fria que vai subir e vai pegar, deslocar para o oceano e ficar só no leste de São Paulo, né? Podemos ter as chuvas isoladas aqui no interior de São Paulo, como eu falei, né? Pancada de chuvas isoladas de maneira até um pouco significativa, mas isolada. Algumas áreas, caem em algumas áreas, outras não, né? Uhum. Também no Mato Grosso do Sul, né? A gente vai ter pancada de chuva isolada que está quente, temporais localizados, mas de maneira isolada também. Praticamente só um dia isso para acontecer. Aí depois, no outro mapa, né, a partir do dia 17, 18, a gente já tem uma mudança significativa aqui. Então a gente já vê que tem um aumento gradativo bem significativo nas chuvas do Minas Gerais, Bahia, com Tocantins e Goiás, né, onde já aumenta mais a convergência de umidade nessas áreas aqui. Mas isso ainda deve ser lá pelo dia 18 ainda em diante, para acontecer isso, Alex. Mas, ok, aí tem uma diminuição a gente, na região sul. isso que eu ia falar, a gente vê uma mudança para a metade norte do país, mas a metade sul é pouca chuva ainda, né, Assis? Exatamente, na metade sul é pouca chuva, né? Que ela passa rápido aqui, Alex. Ela causa chuvas, vamos dizer assim, mais significativas no Rio Grande do Sul, naquela frente fria, né? Corre para o oceano, depois a gente vai ter outra formação de outro sistema, né? Desorganizado, mas mesmo assim com chuvas boas, pegando o Paraná com Santa Catarina, por isso que aparece melhor aqui, né? Pegando o Paraná com Santa Catarina, o outro sistema que vai tentar organizar alguma coisa para subir no deslocamento para a parte norte, pegando Minas Gerais com a Bahia. Tá. Resumindo, então, em relação às chuvas, a gente tem aí uma condição de estiagem em boa parte do país e a partir do dia 17, 18 de abril, essas chuvas começam a se normalizar, mas até lá podem até ocorrer chuvas, mas de forma irregular e mal distribuída, certo, Assis? Exato, a partir do dia 18 ainda para acontecer isso, de acontecer chuvas de uma condição melhor, né? Chuva mais organizada, chuva mais significativa, pegando mais a parte norte aqui entre Minas, a região, vamos dizer assim, a região sudeste, né? Entre Minas com a Bahia, Goiás e Tocantins, Alex. Muito bem. Diminuindo a prestação da região sul, né? Então, pelo menos uns 8, 10 dias aí de estiagem mesmo, certo? Vai levar esse final de semana agora e durante a próxima semana, né? Que vai dar mais ou menos isso, 8 a 10 dias de estiagem ainda nessas regiões, Alex. Muito bem. E o frio começou a chegar, hein, Assis? Vamos ver com o frio, né? Segundo a massa de ar frio que deve estar chegando aí na partir do domingo, né? Vamos ver aqui 48 horas, 60 horas amanhã à noite, já chegando na Argentina com o Uruguai e parte sul do Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul. E no domingo já pega bem pegando o Rio Grande do Sul, Alex. Já cai bem as temperaturas praticamente todo o Rio Grande do Sul. Cai o quê, Assis? Quantos graus? Está caindo entre 8 a 12 graus, né? A queda de temperatura, porque está muito quente, temperaturas altas, principalmente à tarde, Alex. Então a gente vai ter aí um forte contraste de temperatura para acontecer, né? A partir de amanhã à noite, sábado à noite para o domingo, né? Caindo bastante as temperaturas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí a gente vamos acompanhar aqui, né? Que aí ela vai caindo na segunda-feira já à noite. Na madrugada já cai bastante também, né? Aí pode ter uma condição de geada fraca na segunda-feira, na madrugada e na terça, né? Principalmente na terça-feira. Na segunda nem tanto, mas na terça-feira a gente já tem condição de geadas ali na Serra Gaúcha
e Serra Catarinense, né? Normalmente acontecendo essas geadas ali na Serra, né? Isso dentro das condições normais, né? Porque já para essa época do ano, né? Já abril, já tem as condições de geadas lá acontecendo na Serra, né? Mas o produtor pode ficar tranquilo que é uma geada restrita à serra, às regiões mais altas só, Assis? É mais nas regiões mais altas que deve dessas geadas. O produtor pode ficar restrito, né? O Paraná não tem perigo, não, dessa geada. Por enquanto, também não tem perigo para o Paraná, não, Alex. Tá. Vai cair temperaturas também principalmente o oeste do Paraná, né? Região dali da Grande Curitiba. Vai cair bem as temperaturas também em São Paulo, leste de São Paulo, isso lá para terça-feira, né? Vai caindo bem as temperaturas também. Aí para você também vai cair bem as temperaturas para a região de Campinas lá para terça-feira, Alex. Né? Enfim, o friozinho chegando, né, Assis? Vamos ficar atento aí porque começa a chegar a rodada aí de queda das temperaturas e você falou de queda de 8 a 12 graus. Isso significa o que, Assis, quando a gente olha as temperaturas mínimas, por exemplo? As temperaturas mínimas, então, se está dando temperaturas mínimas de 10, 12 graus, né, Alex? Você tira 8, 10 graus, então as temperaturas mínimas podem chegar na faixa aí, chegar na faixa de 2 a 4 graus lá na Serra Gaúcha, Lá né? na Serra Gaúcha. Máxima no Rio Grande do Sul, 34 graus, a gente tira aí 10 graus, então chegar a 24 graus as temperaturas máximas à tarde, né? A 22 a 24 graus, então dá um forte contraste de temperatura, diferença grande, né? O pessoal vai sentir, né, Assis? Não pela queda em si, mas pela mudança que vai ocorrer, né? Temperaturas muito altas para temperaturas mais baixas, né? Exatamente. Muito bom. Assis, ok, a gente entendeu e já tem pergunta aqui para nós, Assis. A Rosilei Piveta, quando que chove no sul do país? Agora, final de semana, chega no Rio Grande do Sul, mas não passa muito dali, né? Não passa muito ali. Vai pegar Santa Catarina e Paraná, né? Chuvas isoladas, né? Mais Paraná com chuvas isoladas, depende de onde ela está perguntando, na localidade, o estado dela, né, Alex? Mas Rio Grande do Sul vai pegar chuva todo o estado, né? Praticamente todo o estado pega chuva no Rio Grande do Sul. Santa Catarina diminui mais as chuvas e no Paraná, pancada de chuvas isoladas. Muito bem. A Ana Verônica pede para a gente mostrar a previsão para Mombaça, no Ceará. Ana, ajuda a gente aí, coloca a região que fica o município, que fica mais fácil de mostrar, de pontuar aqui no mapa. Mas para o Ceará, Assis, como é que está a situação do Ceará? Pronto, o Ceará a gente vai ter pancada de chuvas isoladas durante os dias dessa semana, né? Principalmente o norte do estado, né? O norte do estado praticamente dando chuva todos os dias, Alex. Vai persistir. Agora, para a parte sul, alguns dias é que pode ter umas chuvas isoladas, né? Na parte sul e centro do estado, mas na parte norte praticamente a gente tem chuva todos os dias. Na parte sul diminui bastante a chuva, né? Havendo algumas pancadas de chuva isoladas no decorrer já desse final, a partir de mais ou menos de domingo em diante, mas a gente tem umas condições boas de ter chuvas isoladas na parte sul e centro do estado do Ceará, viu? O Frank pergunta como serão os próximos dias em Conceição do Coeté, na Bahia. Lá agora tá ruim de chuva, né? Como a gente falou ali, a gente mostrou, né? Então não tem condições de chuvas para esse final de semana agora e na próxima semana, Alex. Porém, depois a gente vai ter uma boa condição de chuva quando mudar a condição, né? A partir do dia 18, deve aumentar bastante aí as condições atmosféricas para favorecer melhor a condição de chuva lá na região dele, no estado da Bahia. O Evaldo Araújo, previsão para Tenório, lá na Paraíba, ele quer saber. As pancadas de chuva lá devem acontecer também no decorrer da próxima semana agora, né? Também favorece uma boa condição de chuvas isoladas, mesmo sendo isolado, mas às vezes acontecem umas pancadas de chuvas bem significativas em algumas áreas. Se a gente vê aqui no acumulado de chuva aqui, a gente vê que durante a semana está dando chuvas aqui na grande parte do estado da Paraíba, interior da Paraíba, de Pernambuco, e grande parte do estado
do Ceará também, com pancadas de chuvas isoladas. Muito bem. A Ana Verônica está participando com a gente de novo aqui, explicando que Mombaça, Assis, fica na região central do Ceará. Ah, tá. Então, durante a semana vai ter umas chuvas de maneira até significativa para a região dela lá, viu, É, Alex? né? Então espera por chuva aí, Ana. Eliseu Gomes, gostaria de saber quando vai ter chuvas para Umuarama, lá no noroeste do Paraná. Então, a gente viu que a frente fria está passando rápido, Alex, nesse final de semana lá. Pode ter algumas chuvas, dar umas pancadas de chuvas isoladas, mas de maneira rápida lá, só um dia de chuva. Porém, volta a chover lá a partir depois de quarta-feira, que volta a chover lá na região dela lá, né? Vamos ver aqui quando é que volta a chover de novo aqui. Quando é que volta a chover? Aliás, é a partir do dia... A partir do dia 14, né? Final do dia 14 volta a chover na região dela lá, Alex. Então, final do dia 14, aí dia 15, a gente, 14 e 15, a gente tem boas condições de chuvas bem significativas na região dela lá do Paraná, viu? Muito bem. O Ricardo quer saber de Jabuticabal. Jabuticabal aqui no interior de São Paulo. Quando volta a chover em Jabuticabal, dá para falar os volumes em milímetros? Jaboticabal vai ser pancada de chuvas isoladas, isso na segunda-feira, Alex. Agora segunda-feira Segunda-feira, de agora, maneira né? que pode acontecer. É na segunda-feira, depois para. Só vai ser só um dia na segunda-feira para dessas pancadas de chuvas isoladas lá na região dele lá. Mas é coisa rápida. É coisa rápida. Depois você volta a chover lá para o final da próxima semana, né? Só volta a chover a partir daqui, depois aqui, ó. Que esse sistema vai organizar melhor, aí volta a chover melhor aqui. Isso lá pelo dia 15, que volta a chover depois lá. Tá bom. O André, de Cristalina, Goiás, previsão para o leste goiano, Assis. Cristalina, é pertinho daqui. Agora a gente teve chuvas bem significativas durante essa semana para ele lá, né? Agora a gente vai ter uma pausa nas chuvas, né? Vamos ter uma pausa nas chuvas agora durante esse final de semana, pegando o decorrer da próxima semana, né? Só deve voltar a chover mesmo lá pelo dia 17, pelo dia 17, já pegando chuva aqui, viu? Né? Só mais para frente, então. E o Jorge Luiz, como ficará o tempo para Conceição da Aparecida, famosa Barro Preto lá no sul de Minas, Assis? Lá no sul de Minas. Então, a gente vai ter chuvas também agora com a chegada dessa frente fria, lá mais ou menos vamos ver aqui, na segunda-feira, né? Aqui a gente tem chuvas isoladas para acontecer lá na segunda-feira, né? Domingo à noite para segunda-feira, condições de chuvas isoladas, persistindo ainda no máximo até terça, só deve ser só um dia de chuva. Depois o ar frio chega. Só na segunda-feira a gente vai ter condições de chuva para ir lá. Depois chega o ar frio e aí a gente vai esperar as chuvas novamente chegarem lá pelo dia 17 e dia 18, Alex. Mas daí é muita chuva, Assis, porque eu acho que ele está preocupado com a colheita aqui, pelo que ele está falando. Não, é chuva rápida, não é chuva fraca. Essa agora de lá para segunda-feira. É chuva rápida e passageira, não é muita chuva, não, é pouca chuva. Tá. Não deve interferir muito, então, na colheita dele, não, né? Não, ainda, e para esses dias agora ficando sem chuva esse final de semana ainda, né? Uhum. Mas eu imagino que a colheita dele deve começar mais adiante, Assis, lá para abril, maio. Nesse caso, qual é a indicação? O que o clima tá trazendo aí? Então, com a indicação aqui, ó. Então, a gente tem aqui essa chuva para acontecer agora, né? Como eu falei, domingo para segunda-feira. Depois, aí a gente tem a outra, quando for organizado de novo, a outra frente fria subindo aqui, a gente tem condições de chuva novamente, né?
mas a chuva está concentrando mais ao norte de Minas, na região dele, sudeste de Minas, nem tanto, né? Tem chuva, mas tem chuva de maneira mais fraca, né? Não tanto assim. A chuva mais forte está pegando ali entre o Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais, né? Onde está pegando a chuva mais forte. Mas indo para o interior, nem tanto assim, né? Muito bom. Tem mais uma pergunta, Fabiano Paes. O Jorge está falando aqui que a colheita é a partir de maio em diante. Ah, já é outra coisa aí. É. Então, a gente tem umas condições das massas de ar frio ficar muito aqui no oceano, né? Novamente, ali no leste da região sudeste com a região sul e no oceano, e jogando umidade lá para a região dele lá, né? Sempre com condições de chuvas, não está cortando a chuva de ficar ausência de chuva durante o mês de maio, não. Mas não é nada daquela chuva. A gente tem que acompanhar semanalmente essa condição dele lá, viu, Alex? Tá, mas não é aquela chuva constante, né, Assis? Que não dá para trabalhar, Não, não, né? não é chuva constante, não. Mas são chuvas que chegando na frente fria, causa chuva, né? Depois o ar frio joga a umidade, dando uma condição de chuva passageira também, né? Na região dele lá. Tá. E para finalizar aqui, o Fabiano Paes. Fabiano, ele quer saber lá em Dirceu Arco Verde, lá no Piauí, como fica o clima nos próximos dias, Assis. No sul do Piauí, praticamente pouca chuva, quase sem chuva, né? Mas depois a gente vai ter um aumento na chuva bem gradativa lá no sul do Piauí, né? No decorrer depois do dia 17, dia 18, aumenta mais a condição de chuva na parte sul do Piauí. Agora, no norte do Piauí centro, está sempre com condições de chuva, persistindo de chuva lá na região. Muito bom. Bom, pessoal, obrigado pela participação. O Jorge está perguntando aqui que eu conheço o apelido lá de Conceição da Aparecida. Conheço sim, viu, Jorge? Eu sou aí do sul de Minas, sou de São Lourenço, conheço bem a região aí do sul de Minas. E lá na famosa Barro Preto a gente tem um grande amigo, Paulo Balaio, que trabalhou aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Aliás, um abraço para o Paulo Balaio se ele estiver assistindo a gente. Bom, Assis, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo mais informações. A gente tem, portanto, uma condição de estiagem para boa parte do país, pelo menos de 8 a 10 dias aí de estiagem em grande parte, diga-se de passagem aí do país, e uma queda de temperatura, que não chega a preocupar ou chega a afetar lavouras, mas já é indício de que a gente já, a partir de agora, pode ver aí essas temperaturas mais baixas ocorrerem com mais frequência, certo, Assis? Exatamente, Alex. Já durante o outono, né, já começa as incursões das massas de ar frio chegarem na região sul, né? Exato. Muito bom. Assis, quem quiser mais detalhes, o que faz? Quem quiser mais detalhes, pode ligar, Alex, no telefone da previsão do tempo, no 61 2102 4700, falar com o meteorologista. E também pode entrar na web do IMET, né? No www.imet.gov.br e acessar e ver as condições de tempo para a região de lá. Também pode descer o aplicativo do IMET, né? Um aplicativo do IMET que ele vê direto a previsão do tempo para a localidade onde ele estiver, Alex. Muito bom. Assis, obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Volte sempre. Obrigado a você e obrigado a todos os ouvintes. Um bom final de semana para todos. Para nós todos, Assis. Ok, tá aí então condições favoráveis aí para uma queda de temperatura e também para uma estiagem um pouco mais prolongada. Começou o período de seca. Atenção, portanto, milho safrinha, pessoal do Paraná, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal de Goiás. Goiás ainda tem uma reserva hídrica das chuvas dos últimos dias, mas, enfim, temos aí pela frente pelo menos uns 8 a 10 dias de estiagem. Pessoal de São Paulo também, né? Tá fora aí da rota das chuvas. Vamos ficar atento então e muito cuidado e vamos torcer para que essas chuvas isoladas ocorram na quantidade certa, pelo menos aí para minimizar possíveis impactos de produção, produtividade nas lavouras.
E, obviamente, nas pastagens também, né? A tendência é que os pastos comecem a secar a partir de agora e daí a gente pode entender melhor como vai ser a oferta de animais. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente fala do mercado do boi. Continue com a gente.